Raise your hands where you are. Levanta suas mãos onde você está. Just close your eyes for Fecha a seus minute. olhos por alguns minutos. Open your heart. Abra o seu coração. Lord Jesus, we thank you. Senhor Jesus, nós te agradecemos. We exalt your name Exaltamos o seu nome. that is above Está every acima other name de todos os outros nomes. on earth, Na terra, on heaven, no céu and also in every space in the universe. e no lugar nos universos. Lord, we declare your name Pai, nós decretamos o teu nome. because you reign over everything. Porque tu reinas sobre todas as You coisas. are our provider. És o nosso providenciador. You are our healer. É o nosso curador. Lord, we exalt your name. Nós exaltamos And o teu yes, nome. Lord Jesus, Sim, Senhor Jesus. because of your love, Por causa do seu amor, you made us whole. fez-nos tudo. You complete us, Lord. Completou-nos, Senhor. Even with the things that we are unable to see with our naked Mesmo as eyes, coisas, Pai, que não somos capazes we de know, ver com Lord, nossos olhos. Sabemos, Senhor, that in you sabemos que em ti we are safe. estamos seguros. Lord, whatever the trouble that we might be Qualquer facing, problema que podemos enfrentar, Lord, we know that in you Senhor, sabemos que we em are ti more than conquerors. somos mais que vencedores. Lord Jesus, Senhor Jesus, in areas where we are feeling weak, nas áreas que sentimos Lord, fracos, give us the strength. dá-nos força, Senhor. Lord, if you are feeling down, Pai, está nos sentir para baixo. lift us up Levante-nos, because we depend on you. porque dependemos em ti. You are our King. És o nosso rei. There's no one else Não besides existe you. outro além de ti. We call upon you, Lord Chamamos Jesus. em ti, ó Senhor We Jesus. exalt your name. Exaltamos o teu nome. And in your name, Em teu nome, the enemy is os defeated. inimigos estão vencidos. Yes, Lord. Sim, Senhor. You are healing Está now. curando agora. Yes, Lord. Sim, You are Senhor. opening doors Está now. abrindo porta Yes, agora. Lord. Sim, Senhor. You are bringing peace. Está trazendo I paz. thank you, Lord Eu te Jesus, agradeço, Senhor Jesus, for the miracles that you're pelo doing. milagre que estás a fazer. Oh, Lord, Oh, sim, Senhor. I thank you. Pai, eu te agradeço. And I'm really glad Eu estou tão to alegre be in your de estar na presence. tua presença, Lord Jesus. Senhor Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. If you're happy to be in the house, we can do better than that, Está church. feliz de estar na casa de Deus. Thank Faça you, maior, worship team. melhor que isto. Muito obrigado. Please greet your neighbor, give them a high five. Por favor, vá saudar o seu próximo, dê 5. Uma saudação. Amen. If you're sitting next to your husband or wife, please Está give them a kiss. Próximo à sua esposa, seu esposo, dá beijinho. If you're sitting next to your mother, give her a hug. Está próximo da sua mãe, seu pai, dá abraço. Hallelujah. Amen. Our God is good. Nosso Deus é bom. Hallelujah. Please take your seat. Por Hallelujah. favor, assentai-vos, tomai-vos Glory to assento. God. Amen. I'd like to start with a great announcement. Quero começar com grandioso And, anúncio. and these are the kind of announcements that I love to make. Este é dos anúncios que o pastor gosta bastante. So, as you know, Como vós sabeis, the Lord is so good. o Senhor é tão bom. And we are now in like half of the year. Estamos no metade do And ano. Na metade this, do ano. this is a big blessing to us. E é uma grande bênção para nós. So, our brother Sungu Shari Então, o nosso irmão Xungu Sara, and our sister Annette Charlotte Zekiel. então a nossa irmã, neste nome que ouviram, Annette Annette, Charlotte Charlotte, Zekiel. Zaqueu. Era só para Please nós. stand, guys. Por favor. Hallelujah. Amen. They will be tying the knot. Eles vão se casar. They will be tying the knot Vão se casar. on July 19th. On July Está o 19th livro de dia 19 de julho, at 12 p.m. às 12 horas, here at church. aqui na igreja. So if there's anyone Se existe alguém who has reasons que tem uma razão so that we know it now, para sabermos agora why these two shouldn't get married, por que esses aqui não podem se casar, I'll count up to 3. vou contar até 3. After that, if you don't raise your hand, Depois disso, se não levantar sua mão, please hold your peace forever. por favor, cale-te. Hallelujah. para sempre. Amen. So Annette and Shari, please just, Annette, Sharp, por and favor. Manusungo, sorry, just go around and so that people see your faces. Para ver Maybe as they know pessoas. you from somewhere else. Se calhar te conhecem de algum lugar. I'm just giving you this time. Então estamos a dar-vos este tempo. Hallelujah. 1. 1, Hallelujah. 1.2. então 1,5. Hallelujah. 1.2, 1.5.
1,5 agora, 2, 2, 2.2, 2.2, 2.6, 2.6, 2.7. 2.7, Hallelujah. 2.9. 2.9. 3. Hallelujah. Três. Thank you. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you. Please take your seats. We Por are favor, so happy. Tomem vosso assento, estamos muito felizes. You know, it's such a blessing to see young people making the right decisions. É uma bênção ver jovens a tomar essas boas decisões. So please be reminded that this is our wedding. Então, estejam lembrados que este é o nosso casamento. It's our church wedding. É o casamento da nossa So igreja. plan to attend here, church, Então, planifique estar aqui na igreja so that we celebrate together. para que possamos celebrar juntos. Amen. Amen. And once again, I would like to recall that we have half-night prayer on Friday Também gostaríamos de lembrar que na sexta-feira temos nossa meia-noite de oração from 6 p.m. das 18 to 10 p.m. às 22 horas. Hallelujah. Amen. 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 Please invite your neighbor to join us on Por favor, half-night. convide os seus próximos vizinhos, colegas para fazerem presente. Say to your neighbor next to you, Diga ao seu próximo. please join us on Friday. Por favor, junte-se. Sexta-feira. Não Hallelujah. pode mentir na igreja. Não pode mentir na igreja. É para estar aqui. Brother Antonio saying that you shouldn't lie at church. It's not allowed. So if you say you'll be here, please Então, make se você sure está a you're dizer here. que vai estar aqui, é melhor estar. Estou a te ver. Eu estou a ver. Amen. You know, prayer is our lifestyle. We need to, Oração é o nosso estilo de vida. you know, the same way that we drink water, Da mesma forma que nós bebemos água, we need to pray. precisamos de beber. We need to connect. Precisamos de orar. To our Father. Precisamos nos conectar com o nosso And, Pai. and I always like to say this. E sempre gosto de dizer isso. You know, the Bible says that we need to pray A Bíblia diz que temos que orar without ceasing. sem cessar. Amen. We need to Amen. continue to pray. Temos que continuar a orar. You know, there are certain breakthroughs that only come to prayer and Existe fasting. tipo de rompimento que vem somente por oração e jejum. When you pray, Quando você ora, heavens move. então os céus se movem. When you pray, Quando você ora, you hear the voice of você God. ouve a voz de Deus. You don't need to wait for the pastor to pray. You Você can não precisa pray. de esperar o pastor para orar. Você pode I orar. just want you to come and pray with Eu quero que us. você venha e ore conosco. Because there are things in your heart Porque há coisas no teu coração that I am unable to eu understand. sou incapaz de perceber. But the Lord your God Mas understands o it. Senhor teu Deus, Ele And entende. there is power E há poder in corporate prayer. numa oração That's corporativa. why the Bible Por says isso que a Bíblia diz that we need to pray que temos together. que orar juntos. Pray for one another. Orar um ao outro. Worship the Lord together. Adorar a Deus juntos. Amen. Amen. This is just my invitation. É convite A apenas. special one. Convites So please especial. don't miss it. Por favor, não Amen. perca. Glory to God. Amen. So let's quickly go to our Bible. Rapidamente vamos à nossa Bíblia. And it's so amazing that we are actually in the half of the year. É maravilhoso que estamos na metade de ano And there's some things that I would like to share with you e gostaria de partilhar algumas coisas that convosco we started at the beginning of the month. que começamos no início do mês And Pastor Agrippa continued going deeper on topic around grace. e Pastor Agripa continuou neste tópico sobre graça. And I would just like to close with some key thoughts. Então vou fechar com algumas ideias chaves. Go to the book of Luke in the New Testament, Vamos para o livro de Lucas no Novo Testamento, chapter 15. capítulo 15. And we're going to read from verse 11 to verse 14. Então, do versículo 11 a 14. So Luke 15, Lucas 15, from verse 11 to verse 14. versículo 11 a 14. If you're there, say hallelujah. Se estás lá, diga aleluia. If you're there, say glory to God. Se nós diga glória a Deus. If you're still looking, say oosh. Se ainda estás à procura, diga ush. Okay, let's find it, brothers. Amen. Encontre, irmãos, encontre. So I'll just quickly read. The Bible says, and he said, Jesus said, there was a man who had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me, or that is my portion. And he divided his property between them. Not many days later, the youngest son gathered all he had and took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything,
a severe famine arose in that country, and he began to be in need. Amém. A palavra do Senhor diz: disse-lhe, mas certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Amen. Amen. We started reflecting this at the beginning of the month, Então nós começamos a refletir nisto no início do mês. and we say that during those days, E nós dissemos que naqueles dias, there were no banks. então não havia bancos. So the parents Então os pais would try and gather as much as they could tentavam eles guardar o suficiente que tinham in order to provide an inheritance to their children. para providenciar a herança de seus filhos. They'll try and sell, Eles tentavam vender and with the income, com aquele que era o lucro, o they'll retorno. try and save, Eles guardavam, because there were no banks. porque não havia bancos. And because this man, Porque este homem it seems that he was very rich, é como se ele fosse muito rico. because the Bible mentions that he wanted the share of the property. The son Porque wanted the a share of the Bíblia property. fala que queria uma parte daquilo que era a propriedade existente. So this means that these were properties of high value. Era propriedade de grande valor. It was not something simple. Não era algo simples. It wasn't a car. Não era carro. It wasn't a house. Não era uma casa. But it was a lot of money Era muito dinheiro. or many resources. Muitos recursos. But also, we understand Mas também entendemos. that this request from this son Então, esta requisição vindo do filho was very early. foi muito He was cedo. really being precipitated in terms of what he was asking for, Então, estava sendo precipitado naquilo que estava a pedir. because he was young Porque era tão jovem. and he started asking for things that he didn't deserve. Começou a pedir em coisas que ele não merecia. And according to the Jewish culture, De acordo com a cultura judaica, no child should receive their inheritance nenhum filho deve receber a herança while their parents are still alive. enquanto First. os pais estão vivos. The Primeiro, second thing, segunda coisa, they shouldn't receive their inheritance não podiam receber a if sua they were herança not prepared to se receive it. não estavam prontos para receber. Third, Terceiro, they shouldn't receive their não inheritance podiam receber a herança if they didn't know what they were going to do with that se inheritance. eles não soubessem o que iam fazer com esta herança. Even if they had the skills, Mesmo tendo habilidades, even if they had the age, mesmo tendo a idade, if they didn't know what to do with se it, não sabiam o que fazer com they were isto, not supposed to get it. não eram supostos obter isto. So this is quite interesting Então é that this interessante. son challenges Este filho começa a desafiar his father o seu pai and says, I think I'm older enough, e a dizer, calhar eu sou tão velho, and you're still alive, Dad, I know, sabe, estás vivo que como eu but sei, I want what is mine. mas eu quero o que é meu. I want what belongs to Eu me. quero o que pertence a mim. It's like he was saying to his father, I wished you were dead. É como se estivesse a dizer ao seu pai, meu desejo é que estivesse morto. As if he didn't understand that his father was preparing for his future. Então estava a entender que o pai estava preparado para o seu futuro. But as we know, Como nós sabemos, every parent todos os pais, in the house, todos os pais na casa, they don't want their children to go through the same suffering não querem com que os seus filhos passem pelo mesmo sofrimento that they passed through when they were younger. que eles passaram enquanto You jovens. can ask every man, Você pode perguntar a qualquer homem, every woman, qualquer mulher, if they want their children to suffer what they suffered when they were younger. que se desejam ver os seus filhos a sofrer da mesma forma que sofreram enquanto jovens. I remember when I was studying, Eu lembro quando estava a estudar, my father used to tell me this story. meu pai contava uma You história. used to walk 80 kilometers to go to school. Ele andava 8 quilômetros a ir para a escola. When it was my turn to go to school, Quando era o tempo de ir à escola, he goes like, oh, you can have some
money to catch your bus e dava dinheiro para apanhar um chapa. because there were no buses that will take us to school as we have now. Porque não existia esses carros que We levam needed to go as and catch crianças the à bus. escola. Tinham que apanhar o chapa. For those who remember that, Para aqueles que recordam, there were no like the school buses that não, we see, não existia the yellow essas buses. carinhas amarelas ou We escolares. needed to run and catch the Nós bus tínhamos que correr e apanhar o and chapa. go to school. E ir para a escola. And for my dad, Para meu pai, he was just saying, I don't want you ele dizia que eu não to quero walk 10 que Ks você ande, por exemplo, 10 quilômetros in order for you to study. para você estudar. I want you to be there on time. Eu quero que você chegue lá a tempo. I want you to learn on Eu time quero que você aprenda a and have good marks. tenha bons I don't want resultados. you to suffer what I Eu não suffered. quero que você sofra o que eu sofri. I tell you. Eu vos digo. So this father, Então este pai, when he hears this son quando ouve o seu filho, saying, Dad, disse, pai, I am ready. eu estou pronto. Even though he was younger, Mesmo sendo jovem ainda, menino, even though he was saying, mesmo quem estava a dizer, Dad, I can take care of myself. pai, eu posso cuidar de mim mesmo. This father was like, okay, Então este pai entendeu que disse, I ok, am not dead, ok, não estou morto, but I cannot disappoint my child. mas não posso desapontar o meu filho. Life will teach him. Então a vida irá o ensinar. Life will teach him. A vida vai lhe ensinar. Life will teach him. A vida vai lhe ensinar. And it's so amazing that he says, okay, take it. É maravilhoso como o pai disse, leva, Take it. leva. It's your portion. É a sua porção. It's what you want. É o que tu precisas. It's what you need. É o que você necessita. So take it. Então leva. And it's amazing. É maravilhoso. You know, I mentioned last time that young people, Eu mencionei a última vez que os jovens they have lots of desires. têm muitos desejos. They don't understand Não entendem the difference between needs and desires. a diferença entre desejo e necessidade. Whatever they want, O que eles querem, if they have the se resources, têm recursos, what they will do is like buying. o que eles vão fazer? Vão comprar. They will not wait Não vão esperar to measure para medir the impacts o impacto of their decisions das in the suas future. decisões In the future. no futuro. So whatever this young man was thinking about Qualquer coisa que esse jovem estava pensando was focusing on one simple word, estava focalizado numa única palavra, the present. o presente. He didn't think about what was going to happen next. Ele não estava a pensar o que ia acontecer posteriormente. And sometimes as children of God, E às vezes, como filhos de Deus, we want our blessing nós queremos here as nossas and now bênçãos agora, aqui, in the way that we want na it, forma como nós queremos. shaped and framed Então, assim como ela está, in the way that we na desire. forma como desejamos. And sometimes God, E às vezes Deus, because of his permissive will, por causa da sua vontade he permissiva, allows Ele us permite-nos to receive, recebermos, but he knows that we are just thinking about the present. mas Ele sabe que apenas We estamos are a thinking pensar no about the presente. now. Estamos a pensar Ask sobre your agora. neighbor, Que está when ao you teu pray próximo, for your blessing, quando você ora a sua bênção, what are you thinking o about? que você está a pensar sobre ela? What are you thinking about? O que você está a pensar quando você ora sobre a sua Is bênção? it just a blessing for you to enjoy it Será que é now? bênção para você usufruir agora? Is it something that will remain until the next Será que generation? é algo que vai permanecer até a próxima Is it geração? something that will glorify the name Será of the que Lord? é algo que vai glorificar o Or nome you are do Senhor? saying, Ou você está a dizer, It's something that is just for me. é algo que é simplesmente para I mim. don't care what other people would Não me think. interessa, não importa o que as pessoas I vão don't need dizer. to plan for Não tomorrow. vou fazer plano para amanhã, não preciso fazer isso. And I shared this story last time that young people these days, Eu partilhei essa história que os jovens, hoje em dia, they use this term which is amazing. eles usam esse termo que é muito maravilhoso. Y, Porque O, Y, 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 sim. O, O, L, L, O. O. I don't know what you guys understand about O this. que é isto? Se calhar vou explicar o que It's YOLO. é YOLO. I don't know if you know it, Não sei se vocês sabem. but it conhecem. means something interesting. Ou significa algo interessante. It means you Significa você only somente live vive once. uma vez, única Ei. vez. Eh? You Você only somente live vive once. uma vez. You know, I'm facing this reality Então estou a enfrentar esta day after realidade. day, and I'm like, Dia após dia. you find every young man, Você encontra um jovem. and they think like, hey, it's now. Você está a dizer, é agora. We have to do it now. Temos que fazer agora.
And whatever they do, Qualquer coisa que for a if fazer, they have to destroy things, se calhar é para destruir if coisas, they have to disappoint their family, se é para desapontar sua família, if they have to hurt themselves, se é para ferir a eles próprios, they don't care. eles não se importam. Because they think that life is only now. Porque pensam que a vida é agora. But let me tell you, Deixa dizer-vos isto. the Lord our Father, O Senhor nosso Pai, He has plans Ele tem planos. not only for the now, Não, agora, não somente but para also agora, for your mas future. para o seu futuro. So be careful what you ask for Então, Him. cuidado que você pede a Ele. Because if you ask the wrong Se things, você pedir coisas you erradas, only live once. você vive esse momento But the uma Lord vez. says in His Word Mas o Senhor diz na sua that palavra, He gave His only begotten Son deu o seu único filho to give you para dar você, everlasting para life. ter uma vida eterna. Everlasting Uma life. vida eterna. That's John Esse é João 3:16. 3:16. It's not just to live once. Não é somente para viver uma vez. Hey, if you're thinking now, I'll just live now, Você está a pensar só viver agora and tomorrow will provide for itself. e o amanhã vai se providenciar por si mesmo. Who tells you that there will be a tomorrow? Quem disse que existirá um amanhã? Do you know where will you be tomorrow? Você sabe onde estarás amanhã? If you don't have God, Se não tens Deus, the Bible says it's so interesting that we as children of God e a Bíblia diz, nós, é interessante como filhos de Deus, should be wise enough temos que ser sábios o on the suficiente things that we ask. nas coisas que pedimos. Because sometimes we don't receive what we ask Porque às vezes não recebemos o que pedimos, because we're not asking with wisdom. porque nós estamos a pedir com sabedoria. And the other thing that the Bible says, E outra coisa que a Bíblia faz menção, and it's very important é importante, in this season que nesta where estação, people are just thinking about the present, onde as pessoas estão a pensar sobre o presente, of what is o que é the instant, o instantâneo, is thinking about the kingdom of God. estão a pensar sobre o reino de Deus, It's time for you to say, Lord, é tempo de você dizer, Senhor, I want your kingdom eu preciso do teu like reino, never before. como nunca antes. And whatever you have in your E kingdom, qualquer coisa que tens no teu reino, I know eu sei, you will provide for my vais tomorrow. providenciar para o meu amanhã. But when you say, Mas se você dizer, Lord, give me today Senhor, dê-me hoje, so that I waste it para today, que eu acabe hoje, yeah, you'll see. você irá ver. And this is what happened to this young man. É o que aconteceu com esse jovem. Although he had received property, Mesmo ele tendo recebido esta Riches, propriedade, riqueza, resources, recursos, coming from a good house, vindo de uma boa casa. the Bible says in verse 14, E a Bíblia fala em livro, no versículo 14, and when he had spent everything, quando ele gastou tudo, and when he had spent everything, quando ele gastou tudo, when he lived the life, quando estava a viver a vida, when he was there with his quando friends, estava lá com seus amigos, partying, na festa, enjoying, a usufruir, spending, a gastar, wasting. a gastar. Hey, the Bible says, hey, A Bíblia diz, he spent. ele gastou. This guy was not playing with money. Este não estava a He brincar com was dinheiro. spending. Ele estava a gastar. It's like, I believe that, just to give you a simple example, Então, eu acredito, vou dar-vos aqui um exemplo. any friend that will come to him, Qualquer amigo que vinha para ele, he will give resources. ele dava recursos. So his friend will come, O amigo podia vir, you know, today, diz, hoje, can you buy me a Toyota? compra um Toyota. And you go like, take. Toma lá. And the next day, Dia seguinte, another friend will come. outro amigo. Because he needs friends. Porque quer amigos. He needs to have social capital. Ele tem que ter social. Because he believes that by having this capacity, Ele acredita tendo esta capacidade. those that are around him, Todos aqueles que estão em sua are volta true friends. são amigos they will, verdadeiros. they will give him back Vão lhe dar de volta the same level of investment that he was ao doing mesmo to nível themselves, de investimento que estava a fazer to them. para eles. So the next day, Então, dia seguinte, the other friend will come o amigo podia vir, o and outro, say, dizer, give me a BMW. dê-me um BMW. And he'll go like, I have the money, eh? Já tenho dinheiro. Take it. Toma, leva. And the other day, No outro dia, another friend outro amigo, say, let me take me to Hotel Pulana. leva-me para hotel polano. And he'll go like, yeah, here it is the money. Está aqui dinheiro. Go. Vá. And the other friend will come. O outro amigo viria. You know, I just need those Zara boots. Eu só quero esta Botas da Zara. botas da Zara. Yeah. And he'll say, here's the money. Está aqui dinheiro. He never thought about saving. Não pensou em guardar, He never thought about investing. não pensou em investir. He was thinking about spending. Estava a pensar simplesmente em gastar. He was putting all resources Estava a levar todos os recursos
and putting in a place e colocar num lugar where there was not return on his investment. não havia nenhum retorno ou investimento. And he felt it the heaviest way possible. Então, He felt it. ele falhou, He felt it. Sentiu. ele sentiu In the heaviest way possible. numa forma pesada possível. All those friends that surround you when you have something to give them, Todos aqueles teus amigos que cercam você quando você tem algo para lhes dar, and when you are quando você está in trouble, em problema, they disappear. eles desaparecem. They're not your friends. Não são seus amigos. All those relatives of yours Todos aqueles seus familiares that only look for you, que olham apenas para si, and when they're trying to get something, quando querem ter From algo you. de você, and when you don't have anything else to give, quando você não tem nada para dar, they disappear. eles desaparecem. Sorry, Desculpa, they're not your relatives. não são seus familiares. They may have the same blood, Podem ter mesmo sangue, but they don't care about you. não se interessam, não se importam de si. And I think this is some part of this parable that Jesus was bringing. É uma parte da parábola que Jesus estava a trazer, Because after spending, mas depois de gastar, when he didn't have anything, quando não tinham absolutamente nada, there was a great hunger e houve uma grande fome in that country. naquela terra, And he began to be in need. e ele começou a passar necessidades. Please highlight, he began to be in need. Por favor, sublinhe, ele começou a ter necessidades. I told you at the beginning that people sometimes they think about their wishes and desires, Eu falei no início que as pessoas pensam nos seus desejos, and they don't think about their needs. eles não pensam sobre as suas necessidades. You need water, Você precisa de água, you need food, você precisa de comida, you need shelter, você precisa de amparo, you cuidado, need an enabling environment você precisa de bom ambiente that will help you que vai lhe ajudar to grow para crescer healthy. saudável. Well, I always like to give these examples, but Então, you don't need to eat chocolate every day. você não come chocolate todos os dias. It's a desire. É um desejo. It's not nourishing as we say. Não é agora sim, como chama de dizer. Não é nutritivo. Yeah, it's a bit of but okay, I'm not arguing about that. But it's just a desire. É um desejo. But this young man started Esse- realizing, Esse jovem começou a perceber. you know, when you don't have nothing to eat, Quando você não tem nada para comer and you remember that yesterday e você lembra que ontem you threw away você deitou a full chicken, uma galinha inteira. and you go like, in my father's place, we have everything. Então diz que em casa do meu pai eu tinha tudo And he was taking all of that for granted. e levava isso de ânimo leve. And sometimes as children of God, we do the same. Então, às vezes, como filho de Deus, fazemos o mesmo. The Lord will do it. O Senhor vai fazer And you do the wrong e things vai fazer de forma errada. because you assume that the Lord will do it. Porque você assume que o Senhor vai fazer. And you make your own E decisions você toma as suas próprias decisões based on your wishes and desires. baseado nos seus desejos. And you don't understand that the greater need that you have E você não sabe que a grande necessidade que você tem is to say, Lord, é dizer, Senhor, help me to understand your will. ajuda-me a compreender a sua vontade. Guide me Guia-me so that I see what para is que eu veja your truth a sua verdade, and not my own truth. não a minha própria verdade. Because there are many interpretations of how you should Eu believe. tenho muitas interpretações de como o Senhor poderia But the perceber. only way, Mas a única via, according maneira, to the de Bible, acordo à Bíblia, in the book of John, livro de João, chapter 8, capítulo 8, is that you shall know the truth, diz: conhecereis a verdade, and the truth shall set you free. e a verdade vos libertará. My brothers and Meus sisters, irmãos e minhas irmãs, please find the truth por favor, encontre a verdade when you still have time. enquanto há tempo. You know, there's nothing Não existe nada so shocking, more tão shocking, chocante than finding the truth que encontrar a verdade when you're suffering. enquanto você está a sofrer. Hey, it's painful. É dolorido. You know, you have to understand, Você tem que compreender. as you build your relationship Enquanto with the você Lord, edifica o seu relacionamento com o Senhor, you're not just doing it você não está a fazer apenas because it's a religious right, porque é direito religioso, but it's because a relationship with the Lord, mas porque é relacionamento com o Senhor. you see Him as your Father. Você vê Ele como seu Pai. You call Him Você chama Ele because you love Him. porque te ama.
You seek him Você busca ele. because you know that only him Você sabe que somente ele can touch you, pode tocar você. can touch your Pode situation. tocar a sua situação. Even when you have something Mesmo que quando você can tem make algo, that can make a difference in your pode situation. fazer a diferença na sua situação. Some people have resources, material resources, Algumas pessoas têm recursos materiais, but they don't have the wisdom. mas não têm a sabedoria. They need to seek the wisdom from the Precisam Lord. de buscar a sabedoria do Senhor. There are people who don't have material resources Algumas pessoas não têm esses But they have the recursos wisdom. materiais, mas têm a because they have sabedoria. a strong relationship with the Porque Lord. tiveram grande relacionamento com And o the Senhor. Lord guides them each and every day. Mas o Senhor guia-os And todos they os see dias. E eles veem The word of the Lord que a palavra do Senhor coming to pass in their lives. vai se concretizar em Because suas they vidas. know Porque eles that their compreendem true Redeemer são lives. que o seu verdadeiro Redentor vive. Amen. Amen. You know, when hunger just hits you, Então, quando a fome lhe bate, he starts to understand the word need. você começa a entender já o termo necessidade. You know, I would like just to stop there. Gostaria de pararmos aí. He was not thinking. Ele não estava a pensar. This young man Esse jovem got an inheritance teve a herança that allowed him to travel to a different que country lhe permitiu viajar numa outra terra to spend those resources. para gastar esses It recursos. wasn't small, Não era pouco, it was a lot. era muito. But this young man Mas esse jovem decided to spend it recklessly. decidiu despender tudo. Hey, you know, like whatever I can do, I'll do. E dizia qualquer coisa que eu quero fazer, irei fazer. I'll just do it. Vou fazer. But when the hunger Mas struck that quando country, a fome bateu, surgiu naquela terra, he understood the word need. o jovem compreendeu o termo necessidade. Hey, you know, when you don't have a blanket to cover you, Quando você não tem uma manta para lhe cobrir, when you don't have a glass of water to drink, quando você não tem copo de água para beber, when you don't have friends quando surrounding você não you tem amigos em seu redor, because of your bad por decisions, causa das suas más decisões, you start realizing, você começa a I compreender. should have done it better. Eu podia ter feito melhor. Because stomach has a different brain, Porque o estômago tem uma mentalidade diferente. has a different brain. Tem uma mente diferente. O cérebro diferente. So your stomach O teu estômago starts telling you, vai dizer para si. Grrr. Grrr. and you will do everything E vai fazer de tudo in order to respond para responder to that need. para aquela necessidade. Because your body needs nutrients. Porque o seu corpo precisa de nutrientes. So it's interesting that this young man, É interessante que esse jovem, when he felt the need, quando ele sentiu a necessidade, he decided to hire himself. ele começou já a se pôr disponível para trabalho. He hired himself. Ele contratou-se a si mesmo. There is a meme Então, existe meme meme that young people have created. que os jovens criaram, It's one of the funniest ones. que é muito It engraçado. says, go to the place Diz, vai a lugar where you have submitted your CV or resume, onde que você vai colocar o seu Where you have CV, submitted- where you onde have você submitted. já submeteu o seu CV, go there, vá para lá, dress well, vai vestir-se bem. 7:30, Então, às 7h30, arrive at that workplace, chegue naquele posto de trabalho, enter, entre, sit anywhere sente em qualquer where lugar there is a computer. onde tem computador. When people ask you, Quando alguém te perguntar, who are you? quem é você? You just say, it's my first time here in Você the job. diga, é meu primeiro dia aqui no trabalho. I didn't receive any response from my CV. Não recebi nenhuma resposta. So do I'm meu here to emprego. work. Então estou aqui para trabalhar. You are hiring yourself. Você está a contratar-se a si mesmo. Some of us who understand processes and systems, we know what's going to happen next. Então vocês já sabem, muitos de vocês já entendem os processos É. que acontecem. You see the police, Você vê, a polícia chegou, TV, a televisão já chegou. and they will say, this young man E vão dizer que esse jovem invaded our office. invadiu os nossos escritórios. But imagine, Imagine, in this story, nessa história, this is what this guy did. este que fez, esse jovem fez. He said, I'm here to work. Chegou, estou aqui para trabalhar. What can I do? O que eu posso fazer? So, you can feed the pigs. Então você pode alimentar os porcos. Just feed the pigs. It's Então, okay. ele alimenta os porcos. Said, it's fine. It's fine. Está tudo bem. I'll tá feed tudo the bem. pigs. Vou alimentar os I porcos. actually don't need a salary.
Nem preciso de salário. I just need food. Preciso simplesmente de comida. He hired himself. Ele contratou Remember, a si mesmo. he Contratou-se. didn't submit a CV. Lembra, ele não submeteu um He CV. wasn't interviewed. Não foi entrevistado. He was not referred to that workplace. Não foi referenciado àquele He posto de decided trabalho. just to show up Ele simplesmente decidiu and said, estar I'll lá, do whatever needs to be a done dizer que eu vou fazer qualquer coisa que é necessário para ser feito. because of hunger. Por causa da fome. A guy that had everything, Jovem que tinha tudo. coming from one of the wealthiest families, Saindo de uma família rica. being educated, Sendo ele educado. knowing Sabendo that he had in his hands que tinha em suas mãos resources that he would multiply recursos que ele podia provavelmente multiplicar to the next para generation. uma próxima geração. He despised himself Ele desprezou a si mesmo and decided to feed e pigs. começou a alimentar porcos. And the Bible is so clear that when he was getting food, he was not getting a plate. Então a Bíblia é muito clara que diz que quando ele tinha comida, ele não tinha num prato. He was eating with the pods Ele that the estava pigs comendo ate. diretamente com os porcos, What the pigs were eating. onde os porcos estavam a comer. You know, it's interesting that we can see this figuratively speaking. Então é interessante nesta forma figurativa que vamos aqui trazer. As we know from the Jewish culture, Então, como nós sabemos na cultura judaica, pigs were unclean animals. porcos eram animais. Jews don't eat pigs. Então porcos eram animais não limpos. So Então he eles não decided, comiam porcos. he decided to mix himself Então ele decidiu juntar-se a si mesmo with these animals com esses animais that were unclean que eram impuros, because he was starving. porque estava a ter fome. He was starving. Estava com He fome. needed food. Ele precisava de comida. He was suffering. Estava a sofrer. You know, someone said, and I don't know if I will say this in the right way, Ndlala hibantamu. Diz You know, que a fome bateu, maninga. it's like hunger will hit you hard. Diz que a fome vai te bater você muito mal. Hey, you know, when it hits you, Tá vendo fome quando te bate de verdade? go like, I'll do whatever I need to do to feed myself. Você vai fazer qualquer coisa para alimentar-se. But this is the thing, Mas aqui está a coisa. and I love this passage Eu amo esta passagem. because the Lord doesn't mention that the devil did something in this story. Nessa história não menciona que Satanás fez alguma But coisa. it was a product of bad decisions and bad choices. Mas foi o produto de má decisão, ou má escolha. So it's time for you to choose well. Então é tempo de você What are escolher you bem. choosing? O que você está a escolher? What are you choosing, my O brother and que você sister? está a escolher, irmão e irmã? Because if you choose the wrong Porque things, se você escolher coisa errada, you end up eating with the pigs. você vai terminar a comer com And you porco. are not a pig. E você não é You porco are ou a porca. child of God, Mas você é filho de Deus, the creator of heavens and earth. criador dos céus e da terra. You are a child of God. Você é filha de Deus. Called to him. Chama ele, Called to him chamado para si, because of his awesome love. por causa do seu amor maravilhoso. It's time for you É tempo de você to reflect. refletir How are you choosing? como que você está a escolher. If you are starving, don't choose because of your starvation. Então, se você está com fome, não escolha simplesmente por causa da sua salvação. If you are in need, Se tem necessidade, call upon the Lord. chame ao Senhor. Say, Lord, I'm feeling bad. Diga, Senhor, estou a sentir-me mal. I don't want to eat with the pigs. Não quero comer com os porcos. I don't want to change my values. Não quero mudar os meus valores. I don't want to move from the place that you have called me Não to. quero mover do lugar em que o Senhor me chamou. Help me Ajuda-me to see para ver, you ver-te in this situation. nesta situação. And that's where the point where I want to end today. É aqui num ponto onde gostaria de terminar. You know, when this young man Quando este jovem came to himself, chegou a si mesmo, the Greek word is kataseauto. a palavra grega é katalseato. Verse 17 of Luke 15. Versículo 17. He says, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have more than enough bread,
but I perish here with hunger. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? And as I said, it's important to remember. É importante lembrar. It's important to remember. É importante lembrar. And today I want to invite you to remember E hoje quero convidar-vos a lembrar of the good things that the Lord did das boas coisas que o Senhor fez, so that you don't complain today. para que você não reclame. Remember Lembre-te the good things that the Lord has done. as boas coisas que o Senhor fez. When you were fighting to get something Quando você estava a tentar alcançar alguma coisa and the Lord e o Senhor supplied supriu, and provided. providenciou. Remember Lembre-te when you prayed quando você ora, and said, Father, dizer: Pai, please hear me. por favor, ouça-me. And he heard you. E Ele ouviu-te. Remember Lembre-te when you were in pain quando você estava em dor, and he healed you. Ele te curou. Remember when you're Lembra praying for a certain quando job você estava a orar sobre or a trabalho business ou negócio and the Lord opened the e o doors. Senhor abriu a porta. He can still do the same. Ele ainda pode But fazer o mesmo. It's up to you to remember. Mas depende de você lembrar. Pain shouldn't remind you, A dor não pode te lembrar. but você. you need to remember Mas the Lord. você precisa de lembrar o Say Senhor. to your neighbor, Diga ao seu próximo. today, Hoje, remember lembra what the Lord o que o Senhor has done. já fez. Remember, Lembra. remember. Lembra. Tell them, don't be shy. Diga, não tenha vergonha. Tell them, Diga, neighbor, meu vizinho. neighbor. Vizinho. Vizinho. If I was Vizinha. sitting there, if Se eu I was estivesse sitting aí, there, I go like neighbor. Até pegar cabelo ou coisa. neighbor, Vizinha, vizinho. remember. Lembra. Remember, Lembra. remember. Iwe, lembra. Because, because, Porque let me tell you this. The enemy wants you to forget the good things that the Lord has done. o inimigo quer para você esquecer boas coisas que o Senhor já fez. I mentioned last time Eu mencionei a última vez. that there were two diseases. Existiam duas doenças. There is Alzheimer, Então tinha Alzheimer, which is degradative or a result of growing old. que é resultado de crescer And- até mais uma idade Idade mais avançada, sim, a idade avançada. So people start to forget As certain pessoas things. começam a esquecer algumas coisas. It's age. É idade. It's age. É por idade. But then there is amnesia. Depois tem amnésia, And this is a temporary loss of memory. que é perda temporária de memória. Where people start to forget Onde as pessoas começam a esquecer certain things. algumas coisas. But they don't forget their names sometimes. Mas às vezes não esquecem dos seus nomes. But they start forgetting certain things. Mas esquecem algumas coisas. And when you start forgetting Então quando você começa a esquecer the most important a things, coisa muito importante, you're giving space você está a dar espaço to pain, à dor, and you're giving space está a dar espaço for the enemy to have an area of action in your life. para que o inimigo tenha uma área de ação na Today I tua want vida. you to remember Hoje eu quero que você lembre that the Lord who set que o free, Senhor, aquele que libertou, He's still operating in your life. ainda está a operar na sua In vida. His due time, No seu tempo próprio, He will make it happen. Ele vai fazer acontecer. Hey, open the Bible in the book of Psalms 77, and we're going to read from verse 11 to 15. Então vamos abrir nossa Bíblia, livro de Salmos 77. 77, verse 11 to 15. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your wonders of old. I will ponder all your work and meditate on your mighty deeds. Your way, O God, is holy. What God is great like our God? You are the God who works wonders. You have made known your might among the peoples. You with your arm redeemed your people, the children of Jacob and Joseph. Selah. Amen. Amen. Diz no versículo 11, Salmos 77. Recordarei os feitos do Senhor. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade, que Deus é grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilha,
tu tens feito notória a tua força entre os povos. Amen. 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 No, he has done great things. Ele fez todas as coisas, grandes Don't coisas. allow yourself to forget that. Não permita que você esquecer essas coisas. Otherwise, you'll end up eating with the pigs. Porque você vai terminar a comer com porcos. And you'll never understand why are you in that E situation. você não vai entender por que está nessa situação. I believe that if this young man Eu acredito se este jovem was able to recall fosse capaz de voltar, pensar, and say, my father dizer, meu pai will keep me. vai guardar-me. Before he went to eat with the pigs, Antes de ele ir comer com os he will be porcos, sleeping ele estaria a dormir on a bed, numa cama, having good food, ter uma boa comida, smiling with his father. a sorrir com seu pai. But because he was ashamed Mas porque ele tinha vergonha, and he was not able to recall, mas ele não foi capaz de pensar, The love of voltar, his father. recordar as palavras, o amor it do was seu pai. easy to forget. Foi fácil esquecer. It's easy to get lost É fácil estar perdido and assume e assumir that you need to do whatever it takes que você tem que fazer qualquer to coisa respond to your needs. para responder às suas necessidades. It's time for you to say, É tempo de você it's dizer, no longer about my need. não é acerca mais de minha Lord, necessidade. Senhor, I remember eu lembro, you never failed me nunca falhaste. because you said in Matthew 6:33, Porque disseste no livro de Mateus seek ye 6:33, first the kingdom. busque primeiro o reino. Seek ye first the kingdom. Busque primeiro o So reino. Lord, I'm seeking your kingdom. Senhor, eu estou a buscar o teu reino. I'm coming back to your Eu kingdom estou a voltar para o teu reino. because Lord, you provide for Porque me. providenciaste para mim. H. You know, God's grace is ever available A graça do Senhor está sempre disponível and ready to touch us. e pronto para nos tocar. And I think as we close, Assim que estamos a encerrar, this young man, esse jovem, when he thought about his father, quando pensou sobre o seu pai, he said, I will go to my father disse que eu irei ao meu pai. and I'll tell him, Eu ia falar com ele. Father. Pai, For the first time, pela primeira vez, he used reasoning. ele usou a mente. So he was not talking about starvation anymore. Não estava a falar mais sobre a salvação. He was saying, Father, Estava a falar, pai, I have sinned against you. eu pequei contra ti. I have sinned against heaven. Pequei contra a terra. I'm no aos longer céus. worthy to be called your son. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Treat me as one of your hired servants. Trata-me como dos seus servos. And the Bible says that A he Bíblia went diz- back home. Diz que ele voltou para casa. You know, the Bible says he was in a different country, A Bíblia diz que ele estava num país diferente. but he went back home. Mas ele voltou para casa. I don't know how he went back home. Eu não sei como ele foi para casa. It was not an easy journey. Não foi uma jornada fácil. First to understand, Primeiro entender. second to repent, Segundo arrepender-se. third to take an action, Terceiro tomar and ação. saying, I'm going to cross rivers, Dizer que eu vou atravessar rios. I'm going to climb Eu mountains, vou escalar but montanhas. I'm going back to my Mas father. eu voltarei para o meu I'm pai. going back home. Eu voltarei para I will casa. see my father's Eu face. irei ver I'll a face speak do meu to pai. him. Irei falar com I'll ele. ask for Vou forgiveness. pedir perdão. I'll do whatever is Farei needed. tudo que é Because possível. only my father, Somente o meu pai, he can hear me. ele pode ouvir, He can provide for pode me. providenciar para mim. Even if I have to become one of his servants, Ainda que eu me torne dos seus I will servos, open my heart vou abrir o meu because coração. I know my Porque father, eu conheço meu pai, my brother and meu sister. irmão e minha irmã. This morning, Esta manhã, Aish, think think about God, pense sobre Deus, your father. seu pai. What are you doing to go back to him? O que você está a fazer para voltar para ele? You know, we run for blessings Então, às vezes fugimos de bênção without sacrifice. sem sacrifício. We run for things that just feed our selfishness. Queremos coisas só apenas para alimentar o nosso egoísmo. And this young man understood that all those things, Esse jovem entendeu que todas essas coisas, all those friends, todos aqueles amigos, all those parties, todas aquelas festas, all those cars, todos aqueles carros, all that reckless living, toda aquela forma desilusiva que was estava a viver, nothing. não era nada. he understood that the most important thing was the love of his father. Ele entendeu que a coisa única era o amor do seu pai. He understood that he had revoked the purpose Ele entendeu que havia voltando o propósito because of what he wanted to get instantaneously. por aquilo que ele queria obter de forma instantânea. But it's
It's important for us in this season Porque é importante para nós nesta época to say, Lord, let me focus on you. dizer, Senhor, deixa-me focar em Ti. I want to sing about the good things that you have done in my Quero life. cantar das boas coisas que o Senhor fez na minha vida. Because as we forget, Porque quando nós esquecemos, we distance ourselves from our Father. então nós nos distanciamos do nosso We Pai. start doing things our own way. Começamos a fazer as coisas da nossa And própria when maneira. things come to worse, Quando as coisas vêm já no we pior, turn back. nós voltamos. Say, Ish. Dizemos, eis. And we are afraid to go back to E Him. temos medo de voltar para Ele. It's time to say, Father, É tempo de dizer, Pai, I'm alive. estou vivo. Accept me. Aceita-me. But the most striking thing about this story, Então, uma coisa muito intrigante sobre essa história. and I love it, E eu gosto, amo. you know, after the son Depois do filho arrived, ter the chegado, Bible says that this father a Bíblia diz que este pai saw him o viu and felt compassion e teve compaixão. and ran E ele correu and embraced him e o abraçou and kissed him. e o beijou. You know, the grace of God Então, a graça de Deus is always available. está sempre disponível. Sometimes we are the ones who are running away from it. Às vezes somos nós que estamos a fugir dela. You know, we forget how it is important to submit ourselves to Him. E nos esquecemos quão importante nos submeter a Ele. This Father represents our Father, Este Pai representa o nosso Pai, our God, nosso our Deus, King, nosso Rei, who's always waiting que está sempre à for espera us to come back to our senses para nós voltar aos nossos and sensos say, e dizer, Father, here we are, Senhor, aqui eu estou, ready to serve, pronto para servir, ready to understand what you have, pronto para entender o que tens, ready to be under your wings. pronto para estar debaixo de suas asas. Father, Pai, I need you now. preciso de Ti agora, Because I know porque eu sei that what you have done in the o past, que fizeste no passado, you'll do again in the present. irá fazer And novamente. more you have to do in the future. E ainda mais terá muito ainda para fazer no Hey. futuro. You know, it's amazing. Let us stand É as we, maravilhoso. as Vamos we ficar em end. pé assim que estamos a encerrar. you know, this father said to his servants, Então, este pai falou para os seus servos: bring him a new cloth, tragam uma novas vestes, put on him, viste-lhe and put a ring on his hand e coloque um anel no seu dedo and shoes on his feet. e alparcas ou sapatos em seus Because pés. this young man was naked. Porque este jovem estava quase nu, He didn't have clothes. não tinha roupa, He was dirty. estava sujo. But his father, Mas o seu pai, out of his mercy and grace, com sua toda misericórdia e graça, said to his servants, disse aos seus servos: dress him. viste-lhe, Because I love him. porque eu amo. Because he remembered who he Porque is. lembrou quem ele é. Put him a ring. Coloque um anel. No, it's so deep É profundo. that he killed this calf, E mataram este bezerro and he says this: e disse: for this my son was dead, para este meu filho estava morto and he's alive again. e ele vive novamente. He was lost, Ele estava perdido, and now he's found. agora foi encontrado. And they began to celebrate. E eles começaram a regozijar-se. You know, keep your treasure in heaven. Guarda os seus tesouros no céu. Keep your treasure in heaven. Guarda os seus tesouros no céu. Don't let your heart be taken by the things of this world. Não deixe que teu coração seja tomado pelas coisas deste mundo. Because the Lord has prepared greater things for you. Porque o Senhor guardou, preparou grandes coisas para Sometimes você. you can plan, Às vezes você pode planificar, but the Bible says that the last purpose of the Lord will remain. e a Bíblia diz que o propósito do Senhor é que vai permanecer. And the Bible also says that His plans for us E a Bíblia também vai dizer que o plano dele para nós are for our good. é para o nosso bem. It's to give us a hope in the É future. para dar-nos a esperança e o futuro. You know, things might seem to be tough. As coisas podem parecer-se muito duras. It's now the half of the year. Estamos agora na metade do ano. And as Sister Jocelyn said, Como a irmã Joceline fez menção. she mentioned that Ela sometimes you start asking, I haven't yet accomplished what I was supposed to E accomplish. você começa a questionar, será que ainda não cumpri, não executei aquilo que eu queria executar ou cumprir aquilo que
queria obter. Deaconess Stalia said, A diaconisa Célia disse: sometimes we want to go ahead of God. às vezes queremos ir adiante de Deus. We don't want to see that cloud of fire Não ahead queremos of us. ver aquela coluna de fogo diante de nós. Because we want to do things our own ways. Porque queremos fazer as coisas da nossa própria maneira. It's my own calculations. É o meu próprio cálculo. It's my way of doing É a minha things. forma de fazer as coisas. I want to say to you today, Eu quero dizer-te hoje, if you submit yourself to the Lord, se você submeter-se ao Senhor, if you follow Him, você seguir a Ele, He will surprise you. Ele vai surpreender você. He will surprise Ele you. vai surpreender-te. He will show His glory to Vai you mostrar a sua glória like para você, never before. como nunca antes. Those who are laughing at you now Aqueles que estão a rir will de be você hoje surprised. vão se surpreender. Those that are pointing Aqueles fingers que estão a apontar dedo will clap. vão aplaudir. Those that are insulting Aqueles you que estão a insultar will praise the Lord. vão louvar o Senhor. The enemy will be defeated. O inimigo será The vencido. name of the Lord will be O glorified. nome do Senhor será But it's exaltado. time for you É tempo de você to remember. lembrar. Say, hey, Dizer, ei, I will not go ahead. eu não vou adiante. I don't need my inheritance Não now. preciso da minha herança I'll agora. wait on your time, Vou Lord. esperar o teu tempo, I'll follow Senhor. you. Vou seguir-te. Eish. Eis. I don't know if you're getting this. Não sei se você está a pegar isto. Say to your neighbor, Diga ao seu próximo. allow the Lord to go ahead of you. Permita o Senhor ir adiante de você. Hey, allow the Lord to go ahead of you. Permita o Senhor ir adiante de você. We are sinners. Nós somos pecadores. Our minds sometimes get confused. A nossa mente às vezes fica confusa. But His Mas a sua thoughts mente, os seus are pensamentos higher than ours. são mais altíssimos que os nossos. Hey, there are some people who don't have food. Sorry, I'm taking too long when you're standing, but please stand. Não, por favor, estou a falar muito enquanto estou em pé. Continua em pé. There are people who don't have food at home, Há pessoas que não têm comida em casa. and now they're cursing God. Estão a amaldiçoar a Deus. And they start to think about their own E need, começam a pensar sobre a sua própria and they necessidade. do whatever they want to E do fazem qualquer coisa que in order to precisam respond. para responder. Today, I want to remind Eu you quero lembrar-te hoje. that the Lord is your O provider. Senhor é o teu providenciador. He will provide for you. Ele vai It's providenciar not by para você. might Não é por or força power, ou poder, but by the mas Spirit. pelo Espírito. Some people Algumas pessoas are buying positions, então estão a comprar posições, posições trying to get a new job, para ter um novo emprego. spending money, Então a gastar dinheiro. bribing people. Então a fazer You pagar don't suborno. need that. Você não precisa disto. The Lord will open the O Senhor door. vai abrir a Hallelujah. porta. Amen. Some of you, Alguns de vocês. I just need to give this word now. Eu quero dar esta Allow palavra me. agora. Permitam. Some of you Alguns de vocês are hurt estão amargurados. because you're saying the Lord is taking time Porque está a dizer o Senhor está a and I levar need to do tempo. things my way. Eu quero fazer as coisas No. no meu tempo. Não. The Lord is saying, O Senhor está a I dizer, will do it. eu farei. I will do it well, my Eu irei child. fazer I bem, will meu do filho. it well, my Irei child. fazer bem, meu But filho. first come to me. Mas primeiro venha a mim. Seek me. Busca-me. Seek me. Busca-me. And you will find E me. você vai encontrar. And I'll be with you. Estarei And consigo. you will be with me. Estarás comigo. Today, Hoje, let us pray vamos orar. and say, Lord, Dizer, Senhor, go ahead of me. vá adiante de mim. Let my thoughts submit to you. Deixa que os meus pensamentos sejam My submetidos a feelings ti. submit to Os you. meus sentimentos Oh submetam-se Lord, my a ti. fears submit to Senhor, os you. meus medos estejam submersos a ti. Yes, Lord Jesus. Pai, Senhor Jesus. We remember Lembramos. you are the God, És o Deus. you are the King, És o Rei. you are the Father. És o Pai. Lord, you loved us first. Nos amaste primeiro. Lord, I'm praying now. Estou a orar agora. I'm declaring, Lord, Estou a declarar, Senhor, that you'll go ahead of us vai adiante de nós. in every situation we're Em in. todas as situações que nós estamos. When the enemy is saying, it won't work. Quando o inimigo está a dizer que não vai funcionar. When he says that the Lord is not hearing you. Quando está a dizer o Senhor não está a te ouvir. When our senses are Quando silencing your os nossos voice. sensos estão a silenciar a Lord, sua we voz. declare that you go ahead of Senhor, us. nós estamos a declarar, vai adiante de nós. Because you know the times and Porque seasons. sabes o tempo e a estação. Lord, we are your children. Somos os teus filhos. The same way A mesma that you forma embraced the prodigal que son abraçaste o filho pródigo and you gave him a new clothes, e deste numa nova roupa, new shoes, novos sapatos, a ring, pai, anel, a party, uma festa and you embraced e him. abraçou-lhe, I'm Senhor. praying for your Eu children this oro com morning. seus filhos agora esta I manhã. declare Eu that they declaro, will find you, vão encontrar-te, they will know you vão conhecer like never before. como nunca antes. Lord, we know Senhor, that you have done sabemos, things in the já past, fizeste coisas no but
Lord, we are passado. praying Estamos a that you will orar. double. Vais duplicar. Lord, your miracles will double. Pai, os seus milagres vão Yes, duplicar. Lord, you will surprise your Vai children. surpreender os seus Yes, filhos. Lord, you'll break chains. Sim, Senhor, vai quebrar Yes, correntes. Lord, Sim, you'll Senhor. put our enemies to Vai shame. colocar, Senhor, nossos Yes, Lord, the inimigos na blood of vergonha. Jesus Sangue de will Jesus manifest in every vai situation of manifestar our em toda lives. situação em nossa Lord, I vida. thank you. Senhor, eu te agradeço. I thank Eu you te agradeço. because in you Porque em ti we have life. temos vida. And it's just amazing E é maravilhoso to be in you. estar em ti. So, Lord, I thank you Por isso te agradeço. because your deeds are indeed Porque great. as suas obras são verdadeiramente grandes. Oh, Lord, Sim, Senhor. blessed be your name. Abençoado seja teu nome. And I thank you, Lord Eu Jesus. te agradeço, Senhor Jesus. And I pray, Lord, E eu oro, Senhor, for those that are distant from you, para aqueles que estão distantes de may ti, they come back to que you. venham para ti, May they embrace you. possam lhe abraçar, May they find que you. te encontrem. Oh, Lord, may they hear your voice like Senhor, never que before. ouçam a tua voz como Lord, nunca I'm antes. praying, Holy Spirit, Estou a orar ao that Espírito you touch Santo. those hearts. Toque esses corações. Lord, those hearts that are hard, Aqueles corações may estão you feridos. break them. Quebra-os, may Senhor. they open Abra-os, Senhor, to hear your voice. para ouvir a tua voz. Lord, I thank you Eu te agradeço, Senhor, for a new life, por uma nova vida, for a new beginning. novo começo. Yes, Lord. Sim, Senhor. Because, Lord, Pai, we know sabemos, you will do it vais fazer, because we have seen you porque do nós it. temos visto o Senhor a fazer. In Jesus' name, Em nome do Senhor I Jesus. pray, Eu oro, I declare, e eu declaro, and I thank e you. eu te agradeço. Amen. 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 If you are in this place